Um, dois, três. A vivência do sentido, né? A vivência de logos, é gestaltificativa. Né? O logos se constitui gestaltificativamente. Né? No sentido de que a constituição do sentido, a vivência da constituição do sentido, é uma vivência fenomenológica. Né? E é, em específico, uma vivência formativa, uma vivência performativa. A vivência formativa, a vivência performativa da ação. O sentido é performativo, é performático. Né? Isso quer dizer, em específico, enquanto constituição de forma, que o sentido é gestaltificativo, que o sentido, a constituição do sentido, a vivência da constituição do sentido é eminentemente gestaltificativa. É em específico o processo da gestaltificação. Né? E o sentido é gestaltificativo na medida em particular em que ele é implicação, em que ele é, enquanto vivência do modo fenomenológico existencial de sermos, eminentemente implicação. Não é? A palavra implicação, o conceito de implicação, enraiza-se basicamente na mesma palavra e no mesmo conceito de multiplicidade. Né? O plique de implicação é o mesmo plique de multiplicidade. O que quer dizer, liminarmente, né? Que a vivência fenomenológica, né? A vivência fenomenológica existencial é uma vivência que se constitui a partir da vivência de uma multiplicidade de forças. Né? A vivência dessa multiplicidade de forças é o que a gente chama de implicação. Né? O termo plique, que está presente em implicação, que está presente em multiplicidade, que está presente em pluralidade, né? Basicamente significa plexo, né? Que é uma multiplicidade organizada. Plexo é uma multiplicidade organizada. Implicação, né, é a vivência da constituição de plexos. Né? A gestaltificação, a vivência da gestaltificação, a vivência formativa da gestaltificação, vivência de criação de formas psicológicas, como processo de formação de figura e fundo, né? Como a consciência do processo de formação de figura e fundo, consciência fenomenológica, pré-reflexiva, né? E como o processo da vivência de formação de coisas, né, é eminentemente gestaltificativo e é eminentemente implicação. Né? A implicação é uma característica fundamental da vivência do modo ontológico de nós sermos, do modo gestaltificativo de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Nós vivemos multiplicidades de possibilidades, multiplicidades de forças, eminentemente formativas, eminentemente gestaltificativas, né? E que competem e argumentam entre si, e nessa competição e nessa argumentação, elas se organizam em plexos, se organizam em dominâncias, que são os plexos, né? E que são o que nós chamamos de gestalt ou gestaltificação. Né? A vivência da implicação é a vivência de uma multiplicidade de forças, as possibilidades que se organizam em plexos, se organizam em dominâncias, né? E que figuram no processo de formação de figura e fundo como consciência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva.
como consciência gestaltificativa. Né? Gestaltificação, primariamente ou basicamente, significa formação. As forças que constituem a vivência fenomenológica são forças formativas, gestaltificativas. E esse processo formativo tem uma dinâmica particular. Né? Esse processo formativo tem um padrão particular, na medida em que ele é implicação, que ele é a constituição de plexos, que são dominâncias nas quais as possibilidades se organizam, né? É um processo eminentemente gestaltificativo. Mas gestaltificativo, além de significar um processo formativo, significa que não é um processo que é um processo de constituição de totalidades significativas, que são os plexos, né? A partir de partes que se juntam. Uma parte que se juntaria com outra parte, que se juntaria com outra parte. Não. Quando a vivência do plexo se dá, ela originariamente já se dá como a vivência de uma totalidade. Né? A gestaltificação é um processo formativo de vivência de totalidades significativas, de criação da vivência de totalidades significativas, né? Durante o processo de constituição das coisas, inclusive. Mas essa vivência, originariamente, a partir da implicação, se dá como uma totalidade. A vivência de uma totalidade composta de uma multiplicidade de partes. Partes que, a seguir, vão se desdobrando nas contingências do processo de formação de figura de fundo, nas contingências do processo de formação das coisas. Mas, originariamente, as totalidades significativas, as gestaltes, dão-se como totalidades, e não como partes que vão a seguir se associando. O processo da implicação constitui a gestaltificação originariamente como a vivência de uma totalidade, de um todo significativo, que a seguir vai se desdobrando como um processo de formação de figura e fundo, no processo de constituição da consciência e no processo de constituição, de formação, de gestaltificação das coisas. Né? Esse processo, fundamentalmente, né, dá-se no âmbito da vivência de uma multiplicidade de possibilidades, que pela competição e pela argumentação se organizam em totalidades significativas. Quando, na multiplicidade infinita de possibilidades de cada momento de vivência, uma totalidade significativa, um plexo, se constitui, esse plexo é preendido como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenológica. Esse processo é compreendido. Né? Esse plexo de possibilidades que se constitui como dominâncias é compreendido, é compreensão. Né? Então, a compreensão em específico é a constituição da dominância de um plexo, é a constituição da dominância de uma gestaltificação. Né? A gestaltificação, enquanto cognição, se constitui como compreensão. Intrinsecamente, o processo da ação, que é a vivência do desdobramento de possibilidades, se dá como implicação que cognitivamente se constitui como compreensão. Essa constituição cognitiva da compreensão é o que nós chamamos de sentido. É o que nós chamamos de logos. Né? Fenômeno logos. Ontologos. Dialogos. O logos, gestaltificativamente, se constitui como compreensão. O sentido
gestaltificativamente, se constitui como compreensão. No âmbito da vivência fenomenológica, da vivência ontológica, dá-se a implicação, que é a vivência da multiplicidade de forças, da multiplicidade de possibilidades que se organizam em dominâncias. Dominâncias que figuram cognitivamente como compreensão, como gestalts compreensivas, como gestaltificação, processo que é eminentemente compreensivo. Esse processo compreensivo da gestaltificação é um processo de constituição do sentido. O sentido é gestaltificativo. A gestaltificação é um processo de constituição de sentido, na medida em que é compreensão que se dá como plexo de dominância de possibilidades que se constitui no âmbito da vivência da implicação. Então, a vivência fenomenológica é sentido, é lógica, é fenomenológica, é ontológica, né? Porque ela é vivência de sentido, ela é vivência de logos, né? E esse logos, esse sentido, se constitui no âmbito da vivência da multiplicidade de forças, que são as possibilidades que se organizam implicativamente, que se organizam na vivência como plexos, como dominâncias do conjunto de possibilidades. Dominâncias que são preendidas cognitivamente, que são compreendidas, que são compreensão. E que, enquanto compreensão, são logos, são sentido, são vivência de constituição, vivência de formação, vivência de gestaltificação de sentido, de logos, fenomenologos, gestaltificativo, gestaltificação. O sentido que se dá na vivência fenomenológica da implicação, na vivência fenomenológica da ação, gestaltificação, na vivência fenomenológica do acontecer, é vivência de multiplicidade de possibilidades, que pela competição e pela argumentação se constituem em dominâncias que são os plexos. Esses plexos se constituem como preensão, como compreensão. E esse processo gestaltificativo de constituição da compreensão é o processo de constituição do logos, do fenômeno logos, do diálogos. O processo gestaltificativo de constituição do sentido se dá no âmbito da vivência fenomenológica da implicação, que se constitui como compreensão e que basicamente é o processo de formação da vivência de sentido. Sentido que é concomitante ao processo de constituição das coisas, enquanto decorrências desse processo de formação da ação, desse processo de gestaltificação da ação. A gestaltificação forma o processo de formação de figura e fundo, a vivência do processo de formação de figura e fundo e forma as coisas. As coisas, tanto as coisas psicológicas como as coisas materiais, se constituem gestaltificativamente enquanto processos de constituição de sentido, de formação, de ação, de gestaltificação, que dão-se como implicação compreensão. Compreensão que é a constituição do sentido no processo de formação das coisas, que decorrem da ação.
ou seja, que decorrem em específico da gestaltificação.